Olá pessoal, sou Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calista. Depois de uma semana aí sem vídeo por motivos de saúde, vamos já recuperar o tempo perdido, recuperar em grande estilo, já fazendo um review aqui do novo volume da coleção do Barks. Na verdade é o volume do primeiro semestre, que agora já que vamos ficar saindo dois por ano apenas, já que alcançou os Estados Unidos. Esta aqui é Folhas Aéreas, ou no original Balloonetics. Ela já conta com histórias mais atuais do Barks, as últimas histórias já da carreira do Barks. E já dá pra notar que são as últimas, porque apesar de ainda serem boas histórias, a qualidade já não é mais igual era antes no início da carreira dele. Muita coisa começa a ser repetida, reciclada. Mas enfim, vamos folheando aqui que eu vou falando como de costume. A gente começa com a história que efetivamente dá nome ao volume, né? Folhas Aéreas. É mais uma daquelas histórias do Donald contra os meninos, assim. Os meninos estão brincando de balões e o Donald resolve se vingar. Pede pro Pardal criar um balão gigante pra ele, no formato do próprio Donald. Eles acabam tendo muita confusão, como sempre. A história é bem aleatória, mas é divertido ainda ver essas doideiras que tinha nessas histórias antigas, assim. O criador de Hans não chega a ser um remake da história da Trampolim, mas também lida com o fato do Donald ter Hans, os meninos se disfarçarem pra enganarem o tio. Aqui eles fazem Hans de brincadeira, de brinquedo. Tem outra história que eles se disfarçam de insetos gigantes. O Donald usa inseticida. Inseticida não, é produto para aumentar o tamanho dos insetos na história anterior, que é as rãs, já que ele quer vender as pernas de rã para um restaurante próximo. Quadrúpede é mais uma história do Donald às voltas com animais de estimação. A bibliografia do Barks, assim, a gente tem várias histórias que os meninos se metem a serem pais de animal e no final quem acaba se ferrando com isso é o Donald. Essa aqui é mais uma delas. Mistério do Lago aqui, por falar em usarem elementos repetidos, a gente tem outra história aqui da Serpente Marinha, que de cabeça assim eu já lembro de duas, o Terror no Rio e o Encantador de Serpentes. E aqui o Donald e os meninos vão tentar fotografar a foto de uma serpente marinha lendária, uma espécie de monstro do Lago Ness, que ninguém consegue fotografar e ele acaba indo. Eu lembro dessa história aqui, como eu já falei em outros volumes dessa coleção. Várias dessas histórias do Barks eu lia nos Disney Especial, mesmo antes de saber que eram histórias do Barks. Essa aqui é um caso, essa foi na Disney Especial Os Monstros. O Ferreiro da Vila, mais uma história. Eu já falei por aqui, inclusive é um top 5 que eu tô devendo. Aliás, eu tô devendo um monte de vídeo, mas enfim. É um top 5 que eu tô devendo, que são 5 empregos que o Donald teve. Eu acho que o meu gênero preferido das histórias do Barks são essas. Só que aqui, diferentemente das outras histórias, onde o Donald é um mestre, é um especialista na tal profissão, aqui não, aqui ele apanha para ser ferreiro, ele está muito longe de ser um mestre. Tem umas histórias com umas coisas estranhas, tipo o Pardal contratando o Donald para consertar alguma coisa. O Pardal, sendo que ele seria o inventor barra consertador oficial do universo aqui, né? Mas enfim, são umas coisinhas que acho que o Barks deixava passar pelo bem da trama. Por falar em coisas recicladas e objetos reciclados, aqui a gente tem o Falcão. Também foi outra história que já teve no Barks envolvendo essas aves aqui. Não tem lá muito de relevante para falar dela não. Assim como o Pedrificador aqui, que é o Donald inventa uma máquina para... Inventa não, ele comprou para polir as pedras do deserto para ver se são pedras preciosas ou não. E ele sai testando a máquina em várias coisas pelo deserto. Também vários assuntos que já teve anteriormente, como essas caças de tesouro pelo deserto, né? Impacto em órbita. Eu já estou, assim como essas histórias, eu estou me repetindo muito. Não raro a gente vê o Donald como faxineiro nessas equipes, nessas empresas de lançamento de foguete, principalmente nos anos 60 e 70. Aqui ele é faxineiro numa base de lançamento onde vários foguetes explodem. Nesse volume também a gente tem histórias da Vovó Donalda. Na verdade, todas essas histórias aqui da Vovó Donalda saíram em uma edição apenas lá dos Estados Unidos, o Amigos da Fazenda, Farmers Friends. E vale também citar que essas histórias da vovó, no geral, na verdade essa daqui todas, desse volume pelo menos, são só os desenhos do Barks. Os roteiros são basicamente do Vic Luckman. E passando para outra história, outro grupo de personagens que o Barks trabalhou no fim da vida, no fim da carreira dele, são os escoteiros mirins. No início já dos anos 70, final dos anos de 69, ele começou a escrever os roteiros para as histórias dos escoteiros. E outros desenhistas, tipo Tony Strobe
e etc. iam desenhando. Nos anos 2000, a partir mais ou menos dos anos 2000, essas histórias elas acabaram sendo redesenhadas pelo Dan Gibbs, que é um seguidor do trabalho do Barks. Inclusive a Panini até já publicou uma edição especial voltada para ele, que eu vou deixar o link aqui para vocês verem, caso tenham curiosidade. Mas enfim, o que eu estava falando é que todas essas histórias dos roteiros aqui, eles pegaram a versão do Dan Gibbs, eles não pegaram a versão dos outros roteiristas, dos outros desenhistas que fizeram nos anos 70. Inclusive também vale citar que várias dessas histórias que tem aqui, pelo menos duas aqui. A baleia que chateia aqui, a baleia que chateia não, uma baleia abala muita gente, por exemplo. Quando teve a coleção do Barks lá da Abril, o melhor da Disney, a versão dessa história aqui que publicaram foi a antiga, não essa do Dan Gibbs. Ou seja, mesmo se você tem aquela coleção da Abril, essa daqui é inédita, entre aspas. Pelo menos os desenhos são inéditos. Uma coisa que tinha bastante, as versões antigas dos outros desenhistas, elas já saíram no Brasil lá nos anos 70, 80, em revistas aleatórias. Se você procurar pelo título da história, você acha a versão aí do Tony Strobe e dos outros desenhistas que fizeram as histórias. Eu não vou ter muito o que comentar, porque eu já falei lá no vídeo sobre a Biblioteca do Escoteiro Mirim e outros vídeos aleatórios. Eu não sou lá muito fã dos personagens, das histórias dos personagens aqui, então não tenho muito o que falar dela não, mas pra quem curte é interessante. E a gente termina aqui como sempre com a galeria de capas das histórias, onde as histórias saíram. Inclusive tem essa capa aqui que é inédita, o Barks só fez o rascunho e nunca chegou a ser publicada. Depois eles fizeram a remake dessa capa, uma colorização da capa para publicar aqui. E termina com os textos aqui, vários textos aleatórios. Como eu costumo falar dos textos, eles se alternam entre textos bons, textos meia boca, textos que ajudam você a ter um compreendimento melhor da história. Aqui o básico mesmo, o mais principal assim, é nos textos das histórias dos escoteiros, que a gente vê alguns esboços do Barks, que eu falei que ele fez o roteiro dos esboços. Aqui no caso, a gente tem os esboços das histórias feitas pelo Barks. Você pegar e olhar lá na história que o Dan Gibbs fez, por exemplo, a gente dá pra ter essa comparação. É uma coisa que eu acho sempre legal ver esses esboços antes da história original, antes da história finalizada. E é isso aqui, essa é mais um volume do Barks, o último que a gente tem aqui no Brasil até agora. O Navio de Ouro deve ser lançado agora no segundo semestre, já que foi lançado no primeiro semestre nos Estados Unidos. É isso então, espero que vocês tenham gostado. Mais um volume do Barks na mão, da nossa coleçãozinha. Um dia vai terminar, não sei se eu estarei vivo para saber, vai demorar pra caramba, mas enfim. E o que eu costumo falar, se você gosta, eu vou deixar o link disso aqui, dessa edição na Amazon para vocês comprarem, esperar uma promoção e comprarem. Isso ajuda a dar umas pataquinhas aqui no canal. Até o próximo vídeo.